Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de redação e ortografia, tá certo? Nós vamos fazer uma pequena correção das atividades que foram propostas aí para casa, tá certo? E vamos também relembrar os conteúdos de texto de opinião e reportagem, tá? Eu espero que você já esteja aí com seu material em mãos, tá? Escolha aquele lugarzinho bem tranquilo para a gente poder fazer a nossa aula hoje, ó, nota 10, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente vai ter na aula de hoje, tá? Relembraremos o conteúdo reportagem, faremos a correção aí dessas páginas, tá? Do livro Marcha Criança, esse você vai estar com ele em mãos. E também o seu livro Farias Brito. Nós vamos também, ó, relembrar, como eu já havia falado, o conteúdo texto de opinião que a gente viu na aula passada e fazer também as correções que foram propostas aí para casa, tá? Seu livro de redação, ok? Então, aqui, ó, reportagem. Vocês lembram o que é reportagem? O gênero textual reportagem, meu amor, ele é um texto jornalístico que tem o objetivo de expor informações essas mais detalhadas sobre um determinado assunto, né, de interesse das pessoas. Eles podem ser impressos, podem ser digitados, né? Então, na aula anterior, eu falei para vocês que a reportagem ela é um pouco diferente da notícia. Por quê? A notícia é um fato que ocorre naquele instante. A pessoa que vai te dar a notícia, o repórter lá que vai repassar a notícia para você, ele não teve tempo de colher mais informações a respeito do que aconteceu naquele lugar e com as pessoas que estão envolvidas na notícia, certo? E a reportagem é algo que vai ser estudado, pesquisado e vai te trazer mais detalhadamente o conteúdo abordado naquela reportagem, certinho? A reportagem ela pode ser encontrada em revistas, jornais, os rádios, televisão e internet, seja nas redes sociais. Então, esses são os meios de comunicação vinculados a uma reportagem, tá, meus amores? E agora vamos lá, nossa revisão. A gente vai dar início aí na página que tem esse texto de vocês. Pegue seu livro de produção textual, tá? E acompanhe comigo essa atividade que foi proposta para casa. Vamos ler juntos. Crianças contam como cuidam do planeta e até dão bronca em pais por desperdício, tá? Em 22 de abril é comemorado o Dia da Terra. A data foi criada em 1970 para chamar a atenção das pessoas para a preservação do meio ambiente e também dos recursos naturais, como a água. Cuidar do planeta é realmente muito importante. Afinal, a Terra é a casa de todos os seres humanos, animais e plantas que nelas vivem. Para celebrar a data, a UOL Criança, esse é o meio vinculado, né, da reportagem. Então, a UOL Criança conversou com uma criançada bem esperta, que inclusive já deu até bronca em adultos que não se lembram de preservar o meio ambiente. Quer saber o que eles disseram? É só ler a seguir. Vamos dar continuidade à leitura da reportagem. A primeira criança a falar foi a Bruna Gamalta. Ela tinha 9 anos. Ela diz o seguinte: para a Bruna, preservar a natureza é importante para que a água e a energia elétrica não acabem. Sempre que estou lavando a louça, a Bruna fica no meu pé. Ela fala para eu fechar a torneira enquanto ensaboa os pratos. A gente costuma separar o lixo orgânico do reciclável juntas, conta a Cristiane Malaquias, que é a mãe de Bruna. A menina diz que acha muito divertido reciclar e participa das campanhas em prol do meio ambiente que acontecem lá na escola onde ela estuda. E a Bruna leva tudo que aprende sobre preservação para casa. Ela diz: eu não demoro muito no banho. E você, demora muito no banho? Vamos aprender um pouco aí com os nossos amigos aí dessa reportagem, né? Já o Matheus Pinho de Freitas, que tem 10 anos, relatou o seguinte: Matheus conta que adoraria ir para o sítio da sua avó e passear no parque. Acho importante preservar o meio ambiente, porque se a gente não cuidar um dia, a água pode acabar e as árvores podem desaparecer, diz o menino. Ele tinha mais ou menos 7 anos quando começou a se preocupar com a preservação do meio ambiente por causa das aulas de geografia.
Eu acho horrível quando queimam ou cortam as árvores das florestas inteiras, falou ele. O Mateus fica muito chateado quando vê alguém sujando a cidade. E quando eu demoro muito no banho, ele e o irmão já estão na porta falando. Já faz 15 minutos que você está aí dentro. Já deu tempo de lavar tudo. Quem relatou isso foi o Rodrigo de Freitas, o pai do Mateus. E a nossa terceira criança que falou foi a Juliana Chelotti. Ela tem 8 anos. Se não cuidarmos do planeta, não vamos ter onde morar, diz Juliana. A menina reclama de tudo que não gosta e de quando as pessoas da família dela desperdiçam água. A mãe da menina, Patrícia, conta que desde bem pequena, Juliana chamava a atenção da família por isso. Quando ela estava começando a falar, já dizia para a gente desligar a torneira para não acabar a água do planeta. Para Juliana, preservar o meio ambiente é parar de destruir a vida. As pessoas não deveriam matar animais, fazer queimadas e poluir rios e matas, concluiu a menina. Dando continuidade às atividades, você vai encontrar aí a primeira questão relacionada a essa reportagem que nós acabamos de ler. Marque um X na alternativa que você acha correta. Aí nós temos aqui, ó, o texto que você leu é. Qual o gênero textual que você acabou de ler? É um poema? É uma história em quadrinhos ou é uma reportagem? Muito fácil, né? Então, você vai assinalar aí uma reportagem. A segunda questão. A reportagem que você leu foi produzida para celebrar uma data especial. Lembra que no início do texto, a tia leu, e vocês também devem ter observado aí no texto de vocês, que falava sobre uma data. Que data é essa? Então, a data, gente, é 22 de abril, o Dia da Terra, que foi criada em 1970. Continuando na letra B, quer saber por que ela foi criada? Qual a importância dessa data? Ela foi criada para chamar a atenção das pessoas para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, tá? Lá no início do texto também tem esse relato aqui. Para quem foi produzida essa reportagem lida? Gente, sempre que vai a público uma reportagem, com certeza ela tem a intenção de atingir o maior número de pessoas possíveis. Porém, há reportagens que estão voltadas para um público-alvo, ou seja, a reportagem ela quer que determinadas pessoas assistam e se envolvam com aquele conteúdo. Então, quando diz lá que foi a UOL Criança, você acha que essa reportagem foi direcionada para quem? Para adultos ou para crianças? Então, aí você vai obter a resposta, né? Para os leitores do portal UOL. Adultos, jovens e crianças, eles estão altamente englobados com esse conteúdo que é a preservação do meio ambiente. Apesar de ter lá o UOL Crianças, os adultos, né, e os jovens também podem se interessar pelo conteúdo da reportagem. Em sua opinião, por que é importante cuidar do planeta? Essa é uma resposta pessoal que eu quero que você pense e responda direitinho aí para você. Por que é importante cuidar do planeta? Será que eu não preciso cuidar do planeta, que ele vai se cuidar sozinho? Ou eu tenho que deixar isso em cargo das outras pessoas? O que você acha? Então, você vai dar aí a sua opinião a respeito dessa pergunta. Na quinta questão, o autor da reportagem conversou com algumas crianças que têm opiniões bem parecidas. Que opiniões são essas? Então, a gente pode ver que as 3 crianças que falaram na reportagem, elas têm a mesma opinião a respeito de quê? De conservar e economizar a água do planeta, não é isso? Aí, na próxima questão, a tia até repetiu aqui a quinta, mas é a sexta, tá, meus amores? Vocês podem dar continuidade aí na sexta questão. Leia novamente a reportagem. Depois, leia os trechos a seguir, numerando-os de acordo com a fala de cada criança. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai dar uma lida novamente na reportagem, ver o que cada criança falou e, em seguida, vai enumerar as falas de acordo com o depoimento de cada criança. Aí, o número 1 é a Bruna, o número 2 o Mateus e o 3 a Juliana. Cada um deles teve uma fala e teve um momento que você vai observar aqui que é diferenciado, tá? Então, vamos lá. A primeira fala diz o seguinte: essa criança acha que se não cuidarmos do planeta, não vamos ter onde morar. Para essa criança, preservar o meio ambiente é parar de destruir a vida. Ela acredita que devemos matar
não devemos matar os animais nem poluir os rios. Então, volte lá no texto e observe quem foi que falou essa afirmativa aí. Ó, foi a Bruna, número 1, número 2 o Matheus ou número 3 a Juliana. Então, você vai observar lá e vai chegar à conclusão que é a número 3. Essa criança acha divertido reciclar e participa das campanhas em favor da preservação do meio ambiente. Para economizar a água, ela não demora no banho e chama a atenção da mãe na hora de lavar a louça. E aí, qual foi a criança que falou sobre a questão do tempo do banho, de lavar a louça e fechar a torneira? Então, mais uma vez, você vai voltar no texto e concluir que é a criança de número 1, no caso a Bruna. 3. Acha as queimadas horríveis e acredita que as pessoas não preservam, se as pessoas não preservarem a água do planeta, ela pode se acabar e as árvores podem desaparecer. Essa criança fica muito chateada quando vê alguém sujando a cidade. E aí, essa fala é de quem lá na reportagem? Muito bem, do Matheus, que é o número 2. Beleza, gente, vamos continuando aí. Se tiver muito rápido, volta um pouquinho o vídeo e acompanha a correção novamente. Na 7ª questão, diz o seguinte: escreva no balão de fala o que Matheus costuma dizer quando o pai demora no banho. Mais uma vez, você vai dar outra lidinha lá na fala do Matheus e vai aí, ó, concluir que ele diz o seguinte: já faz 15 minutos que você está aí dentro, já deu tempo de lavar tudo. Então, ele reclama com o pai quando ele demora muito tempo no chuveiro. Aí, na página seguinte, diz: veja essa ilustração. Depois de observar a cena, faça uma lista de situações que podem acontecer ao planeta Terra se a água vier a acabar. E aí, meus amores, o que vocês acham que pode acontecer no nosso planeta se acabar a água? Se um dia a gente se acordar e se ver sem um pinguinho de água assim no planeta, o que é que vocês acham que pode acontecer? Eu listei aqui algumas situações, não é, que vocês também podem estar fazendo diferente. Essa resposta também é pessoal. Eu botei que os seres humanos poderiam morrer, né, sem água. Os animais também morreriam e, consequentemente, também as plantas. Pois a gente sabe que tanto nós, como os animais, como as plantas, dependemos muito da água. Beleza? Então, você vai observar e pode listar quantas coisas você quiser. A opinião aí é sua, tá bom? Aí, lá no livro de português, de língua portuguesa, tem uma página que a gente trabalhou um pouco o inho, inha, uzinho e izinha, que são as terminações, tá? No diminutivo. Então, a primeira questão pede que você compare o tamanho das figuras e observe a escrita das palavras. Então, ó, aqui a gente pode ver figuras em tamanhos diferentes. A onça no tamanho dela normal. Temos uma oncinha e um tamanduazinho. Olha só. Quando a gente começa a utilizar essas terminações, inho, inha, zinho, zinha, no final das palavras, consequentemente, a gente vai estar colocando ela no grau diminutivo. Tá bom, meus amores? A letra A diz o seguinte: leia o trecho a seguir e circule a palavra que indica tamanho pequeno. Aqui nesta fala aqui, ó, tem assim, ó, essa frase diz: onça, vamos ver quantas bolinhas a gente ganha daquele tamanduá otário. Qual dessas palavras está colocada no diminutivo? Aí você vai lá e circula o quê? Bolinhas, beleza? Na letra B, você encontrou a palavra? Certinho. Como você fez para encontrá-la? Então, aí também é uma resposta pessoal que você vai poder responder oralmente, até mesmo para o seu orientador aí, para quem te acompanha nas atividades. Na 2, sublinhe as palavras em que as terminações inho, inha, zinho e zinha indicam um tamanho pequeno. Então, como a tia falou para vocês, algumas palavras, quando são colocadas essas terminações inho, inha, zinho e zinha, elas se transformam para o tamanho diminutivo. Porém, outras palavras já são escritas com essa terminação e elas estão normais, não estão no diminutivo. É o que a gente vai observar aqui agora. Quando eu falo leãozinho, leão é a palavra no estado normal, no grau normal. E quando eu acrescento a terminaçãozinho,
eu, consequentemente, coloco essa palavra no grau diminutivo, leãozinho, certo? Então, leãozinho é a nossa palavra. Quando eu digo vizinho, o meu vizinho, a minha vizinha, será que essa palavra está no diminutivo? Não, essa palavra está escrita na forma normal, correta. Quando eu falo gatinho, ó, gatinho sim, porque eu diminuí o substantivo gato. Próxima palavra, eu tenho florzinha, eu tenho também latinha e também asinha. Madrinha, farinha e cozinha, elas estão escritas da forma correta, não estão no grau diminutivo, tá bom, meus amores? A terceira questão, leia o nome dessas figuras, depois eu escrevo o diminutivo delas. Então, eu tenho aqui algumas imagens, o nome aqui, ó, coração, ônibus, casa, pai. Pá, perdão. Então, ó, coração, como é que vai ficar o nome coração na forma diminutiva? Coloca ele bem pequenininho. Fica como? Coraçãozinho. Observe que a gente usou lá a terminaçãozinho. Ônibus, ônibusinho. Casa, casinha. Pá, pazinha, certo? E logo abaixo na letra A, pede que você circule as palavras em que você manteve o S na escrita. Quais foram as palavras que eu mantive o S na escrita logo que eu acrescentei o diminutivo? Ônibusinho e casinha, certo? Muito bem. Em que palavras você acrescentou zinho e zinha? Coraçãozinho e pazinha, certo? Agora, na quarta questão. Escreva as frases empregando no diminutivo as palavras destacadas. A letra A, a frase é a seguinte: ganhei uma irmã, mas meus pais adotaram uma menina linda. As palavras destacadas são irmã e menina. Essas duas palavras, a gente vai colocar elas no diminutivo. Ganhei uma irmãzinha. Meus pais adotaram uma menininha linda. Na letra B, o cachorro da Vivi parece uma raposa. Observe que a palavra que está em destaque é o nome raposo. Então, logo, essa será a palavra que você vai colocar no diminutivo. O cachorro da Vivi parece uma raposa. Como é que a gente pode colocar essa frase, essa palavra no diminutivo e a frase continuar com o mesmo sentido, tá? O cachorro da Vivi parece uma raposinha. Então, conseguiram até aí? Beleza, meus amores. A tia tá achando tudo nota 10. Vamos continuar. Leia esta mensagem escrita por uma menina de 7 anos. Ó. Amor é quando você perde um dente, mas não tem medo de sorrir, porque você sabe que os seus amigos ainda vão te amar, mesmo se tiver faltando uma parte sua. Olha que interessante, que romantiquinho. Circule os substantivos. Já até deixei aqui um substantivo circulado, ó. Parte, depois a gente vai também amor. Nós temos também dente. Circulei também medo. Circulei amigos, tá? E aqui embaixo eu coloquei o diminutivo. Pede que você coloque o diminutivo dessas palavras que foram circuladas. Amor, amorzinho, dente, dentinho, medo, medinho, amigos, amiguinhos e parte fica partezinha, certo? Agora escreva uma mensagem que comece com o amor é. Então, essa parte aqui eu vou deixar com vocês, tá? Nela você vai escrever uma pequena mensagem cujo início é o amor é. E não deixem de acrescentar pelo menos um substantivo no grau diminutivo, pequenininho, tá certo? E agora a gente vai relembrar um pouquinho a construção do texto de opinião. O texto de opinião, meus amores, ele é publicado em jornal, revista, internet, né? E a intenção dele é de informar também, sendo que, dentro do texto de opinião, como o nome já o diz, é apresentada a opinião do autor a respeito daquilo que ele vai falar.
Diferente da reportagem ou da notícia, o texto de opinião é um texto onde traz a informação e também a opinião da pessoa que está fazendo aquele texto, certinho? Aí, vamos dar continuidade às nossas correções, tá? Agora você vai procurar a página que a gente está falando sobre o texto de opinião, onde tem essa atividade aqui também. Coincidentemente, esse texto de opinião também fala a respeito da água, da preservação e conservação da água e do meio ambiente, tá? Vamos acompanhar. No texto 1, diz assim, crianças dão dicas de como cuidar da água. Foi dividido em 2 textos. No texto 1, quem falou foi Milena Oliveira, de 9 anos. A opinião dela a respeito do assunto é: todos nós devemos cuidar bem da água, porque a usamos para beber, tomar banho, cozinhar, molhar as plantas, navegar e também pesquisar. O homem está poluindo muito a nossa água e, por isso, ela pode acabar em boa parte da terra. Temos que cuidar da qualidade da água que está na natureza. Ela é boa para ser consumida pelo ser humano, mas algumas vezes pode estar contaminada com micróbios que causam doenças como a diarreia e a hepatite. E a água poluída dos rios, matas, os peixes e outros animais aquáticos. Por isso, o homem não deve fazer xixi nas águas ou jogar lixo nos rios e no mar para não poluir. Se nós tratarmos a água direitinho, não faltará água no planeta. Teremos em casa uma água de qualidade para fervermos ou filtrarmos antes de ingeri-la. Além de cuidar da qualidade da água, temos que nos preocupar em não gastá-la desnecessariamente. Quando a gente está tomando banho, o chuveiro não deve ficar ligado enquanto passamos o sabonete no corpo. E quando formos lavar as mãos, também devemos fechar a torneira enquanto as ensaboamos. São pequenos gestos que a gente tem que se acostumar a fazer no dia a dia, para não corrermos o risco de um dia chegar em casa e não ter água nem no chuveiro e nem na torneira. No texto 2, quem fala é Maria Paula Nunes, de 10 anos. A água é um recurso natural muito importante para todos os seres vivos. Por isso, devemos valorizá-la e economizá-la. Para economizar a água do planeta Terra, devemos tomar alguns cuidados. Não deixar as torneiras e chuveiros pingando. Ao escovar os dentes, desligar a torneira. Não deixar a torneira da pia ligada após lavar pratos ou roupas ou enquanto os ensaboamos. Com essas atitudes, não ajudamos só a nós mesmos, mas ao planeta inteiro. Sempre devemos pensar nas pessoas que até hoje já sofrem com um pouco de água que tem, graças a muito esforço e dedicação. Meu desejo é que todas as pessoas se conscientizem e usem a água de forma adequada, pois sem ela não haverá vida na Terra. Eu já estou fazendo a minha parte. Então, aqui é o local, o site onde vai estar disponível esse texto de opinião. E vamos à correção. Na primeira questão do seu exercício, pede que título você daria para o texto 1 e o texto 2, que você acabou de ler. Então, essa é uma resposta pessoal, que você vai pensar, ler mais uma vez lá o texto que cada um falou e imaginar um título para cada um deles. Complete os quadros procurando as informações no texto. Então, aqui eu tenho esse primeiro quadro, que a gente está vendo que quem falou foi a Milena Oliveira. Aqui a opinião dela diz que todos devemos cuidar bem da água. A justificativa. Meus amores, eu vou relembrar para vocês uma coisa. Sempre que você vai fazer um texto de opinião, ele deve ter as 4 partes que a gente já falou na aula passada. A introdução, deve ter a opinião, o argumento ou a justificativa e a conclusão. Mas o que vem a ser essa justificativa ou argumento? Essa questão da justificativa e do argumento é quando você dá aqui a sua opinião e você vai explicar, vai tentar convencer a pessoa que vai ler o texto sobre o que você acha. Você vai justificar a opinião que você deu a respeito do conteúdo, certo? Aqui no caso da Milena, a opinião que ela tem é que todos nós devemos cuidar bem da água. Mas como ela vai te convencer
ou vai convencer a pessoa que está lendo esse texto de opinião a respeito do que ela acha. Então, ela vai justificar ou vai tentar argumentar, falar algo que defenda, que justifique a sua opinião. Como ela disse aqui, ó, a justificativa dela é porque usamos a água para beber, tomar banho, cozinhar, molhar as plantas, navegar e pesquisar. Então, ela disse que todos nós devemos cuidar bem da água porque nós a usamos, nós precisamos da água. Então, essa foi a justificativa, foi o argumento que ela utilizou no texto de opinião. A Maria Paula Nunes, a opinião dela a respeito do assunto é: devemos economizar a água devemos economizar e valorizar a água. E ela justificou isso dizendo por quê? Porque a água é um recurso natural muito importante para todos os seres vivos. Então, ela deu a sua justificativa a respeito da opinião que ela apresentou no texto dela. 3. Milena Oliveira afirma que nem toda água é boa para o consumo. Circule no texto o texto em que ela justifica essa afirmativa. Então, você vai voltar lá no seu texto e vai observar lá na parte que a Milena falou e dar a sua opinião, a justificativa dela quando ela diz que nem toda água é boa para o consumo humano, certinho? Aí você circula. 4. Maria Paula lista 3 cuidados que devemos ter para economizar a água do planeta Terra. Copie 2 desses cuidados aí no seu caderno. Então, você vai procurar aqui, lá no texto, a justificativa, né, que ela fala, o motivo da gente ter que cuidar e economizar a água do planeta Terra, certo? Se você colocou, não deixar as torneiras e chuveiros pingando, desligar a torneira e não deixar a torneira da pia ligada após lavar os pratos ou roupas, ó, certinho, tá? É isso que você vai copiar aí no seu caderno. Aí aqui tem frase de opinião. Observe a cena. O que é uma frase de opinião? É uma frase que você vai dar a sua opinião a respeito de determinado assunto. Aqui a gente tem essa cena, tá? E a gente vai fazer uma frase dando a opinião. Nesse caso, a gente vai apenas completar as respostas. A primeira diz assim: o que o homem da imagem está fazendo? O que ele está fazendo de acordo com o que você vê aí nessa imagem? O que ele está fazendo? O homem está o quê? Lavando a calçada usando uma mangueira. Você também pode fazer de outra forma. Na letra B, a ação que ele pratica é correta? O que você acha? Também você vai dar a sua opinião. Essa ação não é correta. Para mim, eu acho que não é correta. Por quê? Porque usar a mangueira desperdiça muita água, né? A gente sabe que ele pode estar jogando balde de água que economizaria um pouco mais. Na 2, agora una as respostas que você completou acima, formando uma frase de opinião. Quando necessário, use vírgulas e palavras como mais ou porém. Então, na minha opinião, eu coloquei a seguinte frase: o homem está lavando a calçada com a mangueira, mas essa ação não é correta, porque desperdiça muita água, tá? Gente, essa parte aqui também é a critério de vocês, é a opinião de vocês, tá bom? Você pode modificar também. Aí aqui, ó, quero só uma observação nas páginas 48 e 49 do seu livro de produção. Você vai realizar a produção de texto de acordo com a proposta que está escrita aí, tá bom? A Tiane não colocou aqui no slide porque você vai fazer aí de acordo com o que você achar melhor, tá bom? E na página 28, lá do seu livro também Farias Brito, tem a continuação um pouquinho do conteúdo que a gente viu de ortografia, que diz assim, ó: Rita foi desafiada a montar 2 cartazes com desenhos iguais, colocados exatamente na mesma posição. Mostre para Rita as figuras que ficaram fora de lugar, escrevendo o nome de cada uma delas. Então, nas páginas 28 e 29, você vai realizar essa atividade aí, tá bom? A tia colocou aqui só para você conferir, tá bom? Ver se conseguiu colocar tudo certinho. Presente, vaso, sapo, injeção, mesa, sorvete e a camiseta, tá? Confiram aí direitinho, meus amores. E, para a nossa atividade de casa, você vai fazer uma pesquisa por meio de revistas, jornais ou sites de reportagem. E você vai escolher uma reportagem da qual você se interesse
E no seu caderno vai produzir a sua opinião, vai produzir o seu teste de opinião a respeito da reportagem que você escolheu. Pode ser o tema que você mais se interessar, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho a aula. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Beijinhos!